Olá, meus caros enadistas, minhas caras enadistas. Estamos para mais um encontro, mesmo que virtual, a respeito do direito tributário, especificamente direito tributário direcionado para o ENAD. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês já conhecem, muitos inclusive trabalharam pessoalmente ou diretamente comigo ou com outros professores de direito tributário, que é a questão dos tributos em si. Quais são as espécies tributárias, quais são as suas principais características. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira nova aula que nós teremos, eu vou falar sobre rever com vocês o conceito de tributo, muito rapidamente, que você já lembra, mas ele é essencial, ele é importante, inclusive pode cair no ENAD. E também eu vou passar um pouquinho sobre cada um dos tributos em espécie. Num outro momento, nós vamos falar sobre impostos, sobre taxas e todas as demais espécies tributárias com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado que cada um desses assuntos requer, certo? Para começo de conversa, nós vamos falar sobre, ou retratar, relembrar o que seria tributo. Primeira confusão que a gente não pode ter, eu acredito que nenhum de nós aqui já vamos cometer esse erro, mas o pessoal do ENAD pode explorar isso, é a diferença entre imposto e tributo. O imposto é uma espécie de tributo, não é a principal, alguns poderão dizer, talvez, de fato seja, mas não é a única, Nós sabemos que existem outras espécies de tributos. Sempre lembrando, tributo é, como diz o artigo 3º do Código Tributário Nacional, toda prestação pecuniária compulsória. Ele começa assim, ele, o legislador, começa dessa maneira, dizendo que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Prestação, sempre é bom lembrar, no sentido de obrigação. Há uma relação obrigacional entre o contribuinte de um lado, ou o responsável tributário, que nós já estudamos, e do outro, o Estado, representado aqui pela União, pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, e em alguns casos cobrando tributos a algumas espécies de autarquias. Então, tributo, primeiro de tudo, quando a gente fala de tributo, há esta relação de direito, regida pelo direito, que propõe obrigações entre ambas as partes. Tanto o contribuinte ou o responsável tributário tem obrigações, mas também tem alguns direitos, como, por exemplo, o direito de obter certidões negativas de débito em relação aos seus tributos pagos, como também, de outro lado, há um Estado fortemente representado pelos entes federados e uma ou outra autarquia, naquilo que nós chamamos de parafiscalidade, e que também já estudamos. Então, esses entes federados também, eles têm muitos direitos, entre eles, claro, o direito de nos cobrar tributos e, além disso, tem também algumas obrigações, não é? Então, é uma relação, de certa maneira, onde se tenta um certo equilíbrio, embora, claro, isso não seja sempre possível, certo? Mas, continuando, tributo é esta relação obrigacional, pecuniária e obrigatória. Deixa eu começar o inverso, Todo tributo é obrigatório, não é? Todo tributo é obrigatório, não há opção. Infelizmente ou felizmente, se você realizar o fato gerador, você terá que pagar o tributo, é fato. Qualquer outra situação excepcional, onde você paga menos ou você até não paga, é excetuada pela própria lei, não é? Então, a própria lei estabelece, às vezes, a Constituição estabelece uma imunidade tributária, as leis infraconstitucionais que instituem esses tributos estabelecem isenções tributárias. Mas fora esses casos, senhores e senhoritas, todos nós somos obrigados a pagar o tributo. E esse pagamento, ele se dá em pecúnia, é uma obrigação pecuniária. Ou seja, tributo é pago em grana, dinheiro. Seja esse dinheiro, sempre é bom lembrar, dinheiro vivo, cédulas, moedas, o cheque, desde que esse cheque seja devidamente compensado, através de transações bancárias automáticas, compensações bancárias automáticas, que hoje em dia é a maioria das formas de pagamento. Você paga um tributo muitas vezes pelo seu celular, um leitor de código de barra é o que basta para que você consiga pagar um tributo, ter um home banking, algo nesse sentido. E ainda, o que pode de repente ser uma pegadinha para o ENAD, nós temos a dação em pagamento de bens imóveis. Ou seja, você pode, teoricamente, pagar um tributo com um imóvel.
Sendo bem sincero, acho pouco provável, né? Mas a gente tem que tentar cobrir todas as alternativas, mas a dação em pagamento de bens imóveis tem essa característica, né? Também é uma forma de pagamento de tributo. Então, tributo, repito, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, que não seja multa. Multa é uma sanção por um ato ilícito. Tributo é sempre algo lícito. O fato gerador precisa ser lícito. As circunstâncias ao redor não precisam. Pode ser que haja cometimento de crime, pessoas que não têm total capacidade para a realização de negócios, empresas irregulares. Isso não importa para o direito. Importa que o fato gerador seja lícito. Circular mercadoria, importar uma mercadoria, né, auferir um rendimento, circular uma mercadoria. Tudo isso são fatos geradores perfeitamente lícitos. As circunstâncias ao redor não precisam. Então, o tributo não é uma sanção por um ato ilícito. Isso se chama multa, certo? Além disso, né, nós também temos que lembrar que todo tributo, conforme esse mesmo artigo 3º do Código Tributário Nacional, o CTN, né, todo tributo ele é instituído por lei. Fundamental, é o princípio da legalidade. Não é? Todo tributo precisa ser instituído por lei. Lei ordinária, né, ou lei complementar. Lembrando que por lei complementar, 4 tributos são obrigatoriamente instituíveis, vamos dizer assim, não é? O imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório, não é? Os impostos residuais da União e as contribuições previdenciárias residuais da União. Então, alguns tributos são obrigatoriamente criados por meio de lei complementar, a grande maioria é criado por lei ordinária, e também uma série muito grande, infelizmente, de tributos é criado por medida provisória, certo? E continuando, não é? Todo tributo, então, é instituído por lei e cobrado, diz a parte final desse artigo 3º, mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada, que nada mais é algo que também, penso, nós estudamos com bastante detalhismo, se não estudamos ainda vamos estudar, que é o lançamento tributário. Essa atividade administrativa é o lançamento tributário, né? Um ato que conta com a nossa participação enquanto contribuintes em maior ou menor medida, não é? Ou, além disso, né, claro, há um papel do próprio Estado cobrando a gente e formalizando, né, dando através do lançamento a liquidez, a certeza e a exigibilidade que são absolutamente necessárias para que um tributo exista e possa legitimamente, legalmente, ser cobrado. Certo? Vamos, na próxima parte, dar uma pincelada, passar um pouquinho sobre as espécies tributárias e dar algum destaque desde já para os impostos. Um grande abraço.